fala muito, faz pouco. Tal qual o Lula, o Bolsonaro não se preparou para chegar na posição que ele tá. Tal qual o Lula, o Bolsonaro tem filhos envolvidos com corrupção. Tal qual o Lula, o Bolsonaro é pouco inteligente. Tal qual o Lula, o Bolsonaro entregou o governo dele pro Centrão. Tal qual o Lula, o Bolsonaro mais mente do que faz qualquer outra coisa. Então, se eu não gosto do Lula, eu também não devo gostar do Bolsonaro. Aonde você coloca que o Bolsonaro é corrupto? Basicamente o escândalo de rachadinha que envolvia o filho dele, Flávio, iniciou-se no gabinete do próprio Jair. Inclusive ele trocava os funcionários de gabinete com o próprio Flávio. As pessoas não dão o nome da rachadinha. Comprou casas com dinheiro? Sim, muitas casas. Não só isso também, né? A gente tem que falar do próprio Adriano Nóbrega, que era líder de facção criminosa, qual a mulher e a esposa trabalhou no gabinete do Flávio, né? E sem falar que a COAF tem ali o registro de transações entre eles ali, né? Lembrando que o Adriano Nóbrega morreu trocando tiro com a polícia, né? Sim. Excelente ponto, o Ítalo levantou muito bem e acho que é importante a gente salientar isso, porque o nome rachadinha parece que é uma coisa prosaica, do tipo, tô aqui com você, vou fazer uma rachadinha, parece que a gente rachou a conta no restaurante. Não, é um crime, chama peculato, consiste em você colocar pessoas dentro de um gabinete que são funcionários fantasma, e aí o salário público que vem do salário das pessoas, através dos impostos, o salário desses caras, ele é totalmente desviado para o dono do mandato, que é o político, no caso Flávio Bolsonaro, Jair, o Carlos aparentemente estava envolvido nisso também, enquanto que a pessoa recebia 20% do salário só para usarem o nome dela. A família Bolsonaro fez isso em escala industrial, com dezenas de funcionários nos mandatos deles ao longo de dezenas de anos. Foram pelo menos quase 20 anos fazendo esse tipo de crime. Aí eles acumularam, por coincidência, dezenas de casas, boa parte delas compradas em dinheiro. E aí a gente tem que falar, não, mas eu tenho que aceitar porque ele é de direita. Olha, eu sou de direita. Ser de direita não significa que você tem que gostar de ladrão. O problema é esse, as pessoas elas confundem identificação, por exemplo, eu me identifico com a direita, com aceitar ladrão. Olha... E sem falar também assim, o pessoal fala assim, votar nele pro Lula não voltar. A culpa do Lula voltar é praticamente deles, por exemplo. A partir do momento que a COAF pegou as transações do Flávio e eles se articularam para derrubar as investigações, né? O Flávio entrou com uma liminar que o Toffoli aceitou. A partir daí, o Toffoli começou a indicar pessoas para o Bolsonaro, por exemplo, a própria indicação do PGR, do Augusto Aras, vem do Toffoli. O próprio Mendonça, que é o cara que fez a biografia do Toffoli, foi a indicação dele. O próprio Cássio Nunes foi a indicação do Toffoli, sem falar que essas pessoas não só desmartelaram a Lava Jato, como, por exemplo, o Cássio Nunes foi voto de Minerva para deixar o Lula elegível, né? Renan, diante dessa colocação, né, você faz uma colocação que você é direita, mas é uma direita diferente e boa, daquela que está se colocando sob a liderança de Jair Bolsonaro, que é o grande líder da direita, com defeitos ou não. Agora, você vê as condições de pesquisa, nós estamos, para quem ligou agora, do partido Missão. O Renan Santos é pré-candidato à presidência da República, né, deste partido que nasce, né, tem uma origem do MBL, que é um movimento muito, muito forte no Brasil. Diante disso que você fala, Flávio Bolsonaro também é corrupto? O Flávio Bolsonaro é aquele filho que superou o pai, é o discípulo que superou o mestre, né? O Flávio Bolsonaro não apenas cometeu a maior parte dos crimes de rachadinha que a gente escreveu aqui no mandato dele de deputado estadual no Rio de Janeiro, como quando se tornou senador, ele se tornou um operador político. E um operador político de negócios também. O Flávio Bolsonaro constituiu um escritório chamado Flávio Bolsonaro Advocacia. Esse escritório é tocado por uma moça que trabalha com o senhor Willer Tomás. O Willer Tomás é um advogado que fez lobby pro pessoal da JBS Friboi e foi preso durante a Operação Lava Jato. Flávio e Willer Tomás foram comemorar nos Estados Unidos a vitória do Trump e sacaram 2,5 milhões de reais, ali em dólares, né, só fazer a conversão, para curtirem num cassino. O Willer Tomás, ele tentou roubar a casa do Richarlison, tomar na mão grande a casa do Richarlison numa ilha, ali no litoral do Rio de Janeiro, em nome do Flávio Bolsonaro. E esse escritório do Flávio Bolsonaro foi agora arrolado no escândalo do INSS. Então, o que a gente está falando aqui é de um cara que está em Brasília há muito tempo, se utilizando da esperança de pessoas que se definem como direita, antipetistas, para fazer negócio, que é o que esse cara sempre fez. E aí ele quer se colocar como candidato a presidente. Como a gente percebe... Ele é um Lulinha do Bolsonaro? Ele é exatamente o Lulinha do Bolsonaro. Agora, nem o vagabundo do Lulinha teve a coragem de virar político. Ele só fica roubando.
Aliás, não preciso falar, do Lulinha já atestou que recebeu dinheiro para fazer viagens de negócios do careca do INSS. Então o Lulinha já está praticamente assumindo aí o seu envolvimento com o escândalo do INSS. O Flávio é mais descarado. O Flávio, ele quer entrar na política, quer ser candidato a presidente. É assustador uma coisa dessas. Agora, esse alvo principal, vamos falar assim, que acaba sendo, ou um dos alvos principais, que acaba sendo o Flávio Bolsonaro, rendeu uma polêmica para o senhor recentemente aí, que foi aquela fala no podcast que ficou ali como se estivesse desejando a morte do Flávio. Depois, no dia seguinte, o senhor veio, falou que não, era morte política e tudo mais. É mais ou menos essa linha que você vai seguir na campanha, por exemplo, de mais provocativo, mais ataque para ganhar ainda mais relevância? Pior que não. Ali eu tava... Você pega o contexto da minha fala, claramente eu tava falando da morte política do Bolsonaro, do tipo, o bolsonarismo precisa morrer. O bolsonarismo é uma doença. A direita brasileira tem uma doença. É uma doença que impede as pessoas de tomarem decisões inteligentes que não só derrotem a esquerda, mas que desenvolvam o Brasil. Essa doença, que é o bolsonarismo, vou repetir, precisa morrer. É uma doença que faz mal pra gente. E ela se expressa em muitas coisas. Aqui em Sorocaba vocês tiveram o Manga, que é uma versão disso. É um cara que, enquanto a cidade estava se industrializando, aumentando o número de moradores de rua, ficava gravando vídeo de TikTok, pulando pra lá e pra cá, roubando a atenção das pessoas. As pessoas ficavam, nossa, que legal, e não viam os problemas acontecerem. Escândalos de corrupção. Então esse problema precisa desaparecer, morrer. Precisa. E assim, nós precisamos fazer isso. Não adianta a gente só xingar o petista, o eleitor do PT, que fecha o olho para todos os escândalos de corrupção do Lula, quando nós, na direita, nos comportamos do mesmo jeito. A gente tem que fazer uma autocrítica. A gente não tem que ser só diferente do PT. A gente tem que ser melhor do que o PT. E aí, quando ficam endossando bandidos, eu tenho como função, porque eu sou de um movimento político que combateu corrupção, avisar, vocês estão defendendo o corrupto. O problema é que a gente olha, o cara que tá nos assistindo e é fã do Flávio Bolsonaro, ele não tem meios de defender o Flávio Bolsonaro, ele nem sabe como defender. No fundo ele sabe que é corrupto, mas ele só quer torcer pro cara. O que eu tô avisando, o cara, olha, você quer torcer pra um cara corrupto? Eu participarei das eleições, eu vou deixar bem claro, você tá votando num ladrão. Vote no ladrão conscientemente, vou votar 22 num ladrão. Beleza. Gostou do vídeo? Fortalece no like, se inscreve e compartilha. Ative o sino para acompanhar nossa jornada. O futuro é glorioso.